Fala, meus queridos, tudo bem com vocês? Galera, voltamos aqui para mais um vídeo aqui no meu canal. Pessoal, fiquei aí, né, uma semaninha aí meio esticada assim fora, tá? Tava uma correria. O pessoal que acompanha meu Instagram lá viu hoje eu dando um update, né, no nosso status, né? Mas estamos aí para mais um vídeo. O assunto de hoje, galera, é um assunto meio polêmico, um assunto bem interessante, inclusive, tá? Nós vamos estar falando aí sobre a intervenção militar, né, e as consequências dela, e se ela ocorresse assim de fato, quais seriam as consequências na nossa economia, principalmente, né, na sua vida, no seu dia a dia, o que ia mudar para você. Porque eu acho que no fim das contas é isso que interessa, né? Pessoal, então, sem mais delongas, vamos pro vídeo. Can't come to the trap, you making it hot. Bro, for the work and it's fresh out the pot. I've been having nightmares, I sleep with a chop. I get off the work and I don't need a clock. I don't need the rib, you know it's a stop. She good on my nerves, I put her on block. Galerinha, então já de início, né, uma coisa que eu tenho que deixar bem claro aqui, tá, é que eu não vou ser partidário nesse vídeo, tá, pessoal? Eu tenho que ser verdadeiro com os fatos, eu não posso ser aqui hipócrita, né? Então vocês não vão me ver puxando sardinha nem pro lado do governo, nem contra o governo, tá? Eu vou estar falando aqui uma opinião bem neutra, bem analítica mesmo. Então não espere aqui ver um vídeo político, né? Tanto porque esse não é o meu perfil, meu canal não é política, tá? Eu trago aqui a minha visão, minha opinião sobre alguns assuntos que têm a ver com finanças, têm a ver com o mundo da economia, o mundo do investimento, do mercado, enfim. Vocês já sabem. Pra galera aí que apoia o governo, né? É fanzaço aí do Bolsonaro, não tem problema nenhum. Mas espero que vocês possam se informar nesse vídeo, tá? E só não fiquem bravos comigo, tá, pessoal? Galera, então vamos lá. Pessoal, primeira coisa que vocês têm que entender. Nós passamos por uma semana aí meio turbulenta, politicamente falando, né? Tanto economicamente quanto politicamente, você teve aí alguns movimentos da Bolsa de Valores, tanto para baixo quanto para cima. E isso é normal, tá? Quando você tem aí uma instabilidade política, né? Dentro de um cenário, no caso do nosso cenário político, que é bem estável, você tem sim uma reação do mercado mais medrosa quanto a isso. E você tem uma retirada grande de valor e de dinheiro da Bolsa de Valores, isso é completamente normal. Então, só para vocês terem uma ideia, né, você teve aqui aquelas declarações do presidente, onde alguns jornalistas, né, e não somente jornalistas, como assim a mídia em geral, né, a mídia que é bastante crítica, né, ao presidente, ao governo, etc., mas também a mídia que pega mais leve ali nas críticas, você teve sim uma concordância de que as falas foram tanto quanto duras, né? Puxou a corda ali para um lado que talvez até pudesse ser imputado no meio das falas dele um crime de responsabilidade. O fato é que pós as falas dele, você teve uma queda na Bolsa de Valores que, em termos de valor, por assim dizer, foi mais ou menos 190 bilhões de perca de valor, né? Só para vocês terem uma noção aí, quando a Polícia Federal lá recuperou aqueles valores lá da Lava Jato, né, foi na casa dos 4 ou 6 bilhões, se eu não estou enganado. A Bolsa de Valores perdeu 190 bilhões em algumas horas, cara. Isso é muito dinheiro, muito valor perdido. Óbvio que essa perca não é totalmente realizada, né? Algumas empresas sim perderam muito dinheiro, outras não. Muita gente deve ter quebrado, eu não sei. Porém, o fato é que houve essa perca de valor. E, obviamente, pessoal, um presidente da República é um cargo muito importante, há pressões de todos os lados e principalmente uma pressão do mercado. E quando eu falo mercado, não estou falando somente da bolsa ou das empresas, mas eu estou falando principalmente de bancos, tá? Então, muito provavelmente houve pressão sim na cabeça, não somente do presidente, mas imagino eu que até de alguns ministros ali que estejam muito próximos a ele, em relação a essas falas que ele teve ali no dia 7 de setembro, pessoal. Tanto é que ele veio a recuar no dia seguinte, né? Fazendo aquela carta lá que todo mundo leu e tal, de retratação aí, tanto com o STF quanto com a nação, né? Porque ocasionou uma alta no dólar, uma queda absurda na Bolsa de Valores, e a inflação foi para casa dos 10% em algumas horas ali, né? A inflação agora deu uma recuadinha de novo e tal, mas ainda está próximo dos 10% ali. Então não era de se duvidar que ele viesse a recuar. Quando eu vi ele falando aquilo, eu falei, mano, ele vai ter que se retratar depois, porque eu acho que foi no calor do momento mesmo. Eu não acho que aquela atitude dele foi pensada. Por mais que muita gente venha falar, mas ele tem uma estratégia e tal. Eu não acho que foi pensada a atitude dele. Eu acho que foi puramente no calor do momento, tá, pessoal? E depois ele veio a se retratar ali com a ajuda do Temer, né, que ajudou ele lá a redigir a carta, alguma coisa assim. Não vou entrar no mérito aqui, não é o objetivo do vídeo. A questão é a seguinte, com essas falas dele, se reacendeu, né,
aquela velha discussão sobre a intervenção militar. Muitos dos apoiadores dele estavam lá na manifestação com bandeiras de intervenção militar e etc. O fato é que reacendeu tanto na mídia essa discussão, quanto, né, nos Facebook da vida, no Instagram, no YouTube, e tá em alta aí. A questão é a seguinte, galera, o que realmente iria acontecer com o país se realmente houvesse, né, tivesse condições de haver uma intervenção militar? Porque hoje, na minha visão particular, não seria impossível, mas é muito difícil de ocorrer uma intervenção nesse nível, né? Principalmente no nível que a galera pede, né? Que o pessoal pede, uma intervenção com Bolsonaro no poder. Provavelmente, se ocorresse uma intervenção militar, ele também seria destituído do cargo, tá certo? Então, o pessoal pensa aí, vai haver uma intervenção e tal, e ele vai continuar no poder. Não, se realmente fosse uma intervenção militar, né, e etc., ele também seria destituído do cargo, né? O problema é que a nossa Constituição ela não permite mais esse tipo de movimentação, né? Você tem ali a lei da garantia da lei da ordem, etc., mas não existe mais aqueles AI-5, AI-6, AI-7, aquelas coisas aradas que tinha lá na época do regime militar, tá, pessoal? Não existe, não tem como. E grande parte da ala dos generais, né, dos militares das antigas, não tem interesse nisso, tá? Porque vamos ser sinceros, quem que quer assumir o Brasil hoje do jeito que tá? Ninguém, entendeu? O troço tá uma bomba. Principalmente economicamente falando, é uma bucha, né? Ninguém quer assumir. Você acha que os caras vão querer isso daí? Os caras estão com a aposentadoria garantida, não vão querer ficar se preocupando, né? Então, já entra por esse lado, tá? Eu acho muito difícil de acontecer. Pode sim acontecer, vai saber, né? Mas eu acho muito difícil de acontecer. Outra questão, outra discussão que o pessoal tava falando é, mas intervenção militar não pode, mas ele pode dar um golpe, etc. Eu acho ainda mais difícil, porque para dar um golpe, talvez ele não precisasse de uma maioria, né? Uma minoria organizada já seria suficiente. Mas eu acho que hoje, com a globalização que o Brasil já tem, o Brasil já é um país bem globalizado em questão de comunicação, né? Você pode checar fatos em questão de minutos aí no seu celular. Eu acho que haveria aí grande parte da população não seria a favor desse tipo de movimentação, que sim, seria muito antidemocrática, né? Então, na prática, pessoal, o que aconteceria se houvesse um golpe, uma intervenção militar, tanto faz, por parte do nosso governo atual? Na prática, você voltaria a tempos ali anterior ao real, né? Ano 93, ano 94, o pessoal que é mais velho aí vai lembrar, eu nasci em 95, então eu não peguei essa era, né, do Cruzeiro e do RV. O que acontece? Na época do Cruzeiro e do RV, você tinha o Cruzeiro, que era moeda nacional, e era lastreada no URV, né, Unidade Real de Valor, se eu não estou enganado. O que era o problema disso? O URV ele variava muito, pessoal, de valor. Então, de manhã o preço da carne estava um, de tarde estava outro, né? Então, de manhã o trabalhador tinha dinheiro lá, 5 mil cruzados, 20, 30 mil cruzados para comprar 1 quilo de carne. Não sei quanto que era, estou só jogando um valor aqui para vocês entenderem. De tarde, esse valor ia estar 100 mil cruzados, 150 mil cruzados, entendeu? Então, cruzeiros, né? Como queira. Então, variava muito o valor, eles não tinham uma estabilidade econômica da moeda no Brasil. O Brasil tinha uma moeda extremamente fraca. Então foi criado o real e os 5 mil cruzados virou R$2, né? Em questão de igualdade de valores, tá? O problema é que o real perdeu valor, né? Conforme o tempo foi passando e tal. E hoje, absurdamente, né? Perdeu mais de 100% do seu valor ali, no caso inicial, né? Mas isso não vem ao fato. O que vem ao fato é o seguinte: se houvesse uma intervenção, de qualquer forma, no governo federal, muito provavelmente nós voltaríamos ali a essa era, né? Em questão de instabilidade. Por quê? Porque você teria uma moeda que não teria o apoio de governos exteriores. Como assim? Na época da União Soviética, da Guerra Fria, era extremamente comum alguns países declararem intervenção militar e terem governos militarizados, né? E isso não era muito bem aceito pelo governo americano, mas eles engoliam esse tipo de coisa. E o governo americano era e é hoje um grande player aí no cenário geopolítico, então se eles não aceitam alguma coisa, vai haver consequências econômicas naquele país, tenha certeza disso. Então o governo americano, eles não aceitavam muito bem, mas eles engoliam esses governos militares. O problema é que com o passar do tempo, com a queda da União Soviética, a ameaça comunista, né, desapareceu. A raiz mesmo, a ameaça raiz, né, não essa esquerda de caviar que existe hoje, ela desapareceu. Então, o que aconteceu? Conforme o passar do tempo, é normal um movimento mais democrático tomar conta do mundo, tá? E qualquer país que vá contra esse movimento mais democrático, mais globalizado, ele vai sofrer sanções econômicas sérias. Então você tem um problemão nas mãos. Se você tem um país que antes era democrático e agora não é mais, você não tem eleições, esse tipo de coisa,
você acaba por ter aí uma variação, né, na questão de valor econômico e também sanções econômicas externas, né? Então nós seríamos afetados aí principalmente no que a gente exporta para fora. 20% das nossas exportações provavelmente iria para estralo da noite para o dia. E muito provavelmente, galera, a nossa relação com a China iria piorar, tá? Porque a China sendo um governo aí, né, comunista, de esquerda, etc., como queira chamar, eles obviamente seriam contrários aí à questão do nosso sistema político que teria mudado da noite para o dia. Então, principalmente um governo, um sistema político que seja, né, militar e de direita, etc., né? Isso se não houvesse uma ala ideológica no governo que fosse contra, né? Você já tem aí até declarações do presidente lá no passado falando contra a China, né? No período lá que começou todo esse problema aí que o mundo passou, que eu não posso falar o nome aí do vídeo e tal. Mas você teve aí declarações fortes do presidente contra a China, né? Contra alguns movimentos ali, etc., que afetou a nossa relação sim com ela. E não se esqueça que a China é o nosso maior parceiro econômico, principalmente aí na questão de carne, etc., né? Você teria aí um problema muito sério, né, econômico para o Brasil resolver, tá? Então eu acho que economicamente seria muito pior, cara. Seria absurdamente pior. Iria ter muita gente passando fome, muita gente na miséria, tá? O teu salário não ia render mais a mesma coisa. Os caras que iam ficar bem provavelmente só gente que ganha de 5 conto para cima. Não ia não ia ser uma coisa maravilhosa assim pro restante da população. Então não seria uma coisa boa. Ah, mas iria resolver o problema da instabilidade política e tal, tal, tal. Sim e não. Você ia ter uma ala do governo que iria com certeza destituir alguns poderes, só que até onde que isso é bom, certo? Porque o maior problema político no nosso país, na minha opinião, são dois. É o nosso sistema atual político, que é ruim, nosso sistema político é horrível, né? Você tem um STF que talvez não devesse ter tanto poder assim, como uma Corte Suprema do país. E você tem uma Constituição que ela tem vários furos, vários problemas, tá? Você tem uma Constituição aí que ela tem vários problemas. Então, o nosso problema hoje, ele é uma falha sistêmica. Não é uma coisa que mudar de sistema político iria resolver, certo? Né? Como que resolve isso, então? Qual que é a solução, né? Infelizmente, a curto prazo não existe. Né? Você teria que passar em várias gerações, né, para resolver essa questão. Tá? Um dos primeiros passos é votar melhor. Como que vota melhor? Tendo mais educação, formando mais pessoas com opiniões, né? Não que sejam vassalos ideológicos, mas pessoas que tenham próprias opiniões, próprias identidades, que não sejam pessoas ali que sejam escravas de uma ideologia ou de uma ideia, mas que tenham sim um próprio pensamento, uma própria crítica, uma crítica dela mesma, né? No caso que parta dela. Então como que você forma isso? Apostando na educação. Então é um ciclo, galera, meio viciado. O sistema é viciado. É um ciclo que não tem fim. E como que a gente muda isso na prática? É ensinando os nossos filhos, né, a geração que vai nos substituir daqui a alguns anos, que como que as coisas funcionam, como que as coisas têm que ser. Para quê? Para que eles votem melhor, não somente em presidente, mas em deputados e senadores, deputados estaduais, vereadores, prefeitos, etc., para que nos representem melhor, porque o sistema político que aí está não nos representa na prática. Né? Ele vai contra o mundo real, o mundo do trabalhador que acorda às 5 da manhã e tem que trampar, e tem que sair cedo e ganhar o pão de cada dia. Né? O mundo do cara que tem 3 empregos para sustentar a família. Ele vai contra esse mundo. Tá? Então, na minha visão, uma intervenção não seria a solução dos problemas, mas iria piorar muito mais essa falha sistêmica que há no nosso Brasil. Galera, o vídeo de hoje ficou meio pesado, meio longo, né? Mas eu espero que vocês tenham curtido. Pro pessoal que é investidor aí, tá preocupado, né, com a estabilidade política, cara, continua com a estratégia. Como eu falei nos meus stories lá no Instagram, se você não me acompanha, siga lá ainda, é @BrunoRodex, vai estar aqui em algum lugar na tela. Continua com a estratégia, cara. Eu falei lá esses dias e repito aqui. Existem empresas na bolsa que já têm mais de 100 anos. Né? Procure essas empresas, procure empresas perenes, setores mais sólidos, tá? Setor de energia elétrica, setor de saneamento básico, setor bancário. São empresas sólidas. Né? Elas operam, algumas operam há mais de 100 anos, cara. Né? Passaram por Getúlio Vargas, passaram pelo regime militar, né? Passaram pela Constituinte. Então, passaram por mudança de moeda. Você imagine? Então, são empresas aí que estão há muito tempo no mercado e não vão desaparecer da noite para o dia, mesmo se houver aí um breakdown aí no nosso sistema político. Então, continua com a estratégia. Tá arriscado investir no Brasil? Tá arriscado investir no Brasil. Então,
manda um pouquinho de moeda lá para fora. Não é difícil você abrir uma conta digital num banco internacional, numa corretora internacional, né? Ou invista através do BDRs também, pela sua corretora de preferência, né? Aqui no Brasil mesmo. Ou, de repente, investir em Bitcoin, né? Que também é uma opção aí para você diversificar o seu patrimônio aí. Galera, pro vídeo de hoje é só, já tá longuíssimo, tá? Espero que vocês tenham curtido. Não esquece de deixar aquele like aí, se inscrever no canal, compartilhar com os amigos. E é nóis, tamo junto, valeu, falou, até mais. I just wanna keep moving, yeah, I put out all this art, it's my only medicine, yeah, everything I do, I'm just being genuine, yeah, I'm sick of being screwed, feel my own adrenaline, yeah, I do just what I do, and I hope you let me in, yeah.